Fala galera, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Você está no canal Alex Frost Games, eu sou Alexander Frost e hoje eu vou tratar de um assunto que é de interesse de todos, sobre joystick. Qual o melhor joystick para você estar jogando no PC? E qual o melhor joystick que eu acho? Com a experiência de vida, eu vou contar para vocês agora, vou responder tudo isso agora para vocês neste vídeo. Então, assiste ele todo e veja o que tem de interessante aqui, de importante para você saber sobre controle, conectividade no PC e qual o controle que eu acho melhor para estar jogando. Então, para saber sobre isso e mais dicas, tutoriais, lives e tudo mais que tem aqui no canal, já se inscreve aí, clica no sininho, no gostei e comenta também ao final desse vídeo o que é que você achou e quais as suas opiniões ou dúvidas quanto ao conteúdo deste vídeo. Então, vamos seguir. Eu jogo atualmente no PC. Na verdade, há anos que eu jogo no PC. Mas também jogo no PS4, no PS2, no PS3, no PS1 e no Xbox 360 e Xbox One. Joguei em todas as plataformas. Só não tive todas as plataformas. Então eu posso falar com total propriedade aqui a minha opinião e o que eu acho, os prós e os contras disso tudo que eu vou falar aqui. Atualmente, como eu falei, eu jogo no PC, sou um PC gamer, mas não tenho problema nenhum em jogar com controle de outras plataformas, jogo tranquilamente. Até porque uma dessas plataformas é um controle que eu utilizo, na verdade de duas plataformas, ou três eu posso dizer assim, porque ao longo dos anos eu utilizei tanto o controle da Sony quanto o controle da Microsoft no PC. E também joguei com eles nos consoles, então eu tenho aqui uma grande experiência quanto ao quesito de controles. Eu vou mostrar para vocês, vou até passar para outra câmera aqui e vou mostrar para vocês os controles que eu tenho, o que cada um deles proporciona, o que eu faço com cada um deles e como que faz para você conectar no PC, quais as coisas que você pode estar fazendo de errado ou fazendo de certo, questão de delay, de comandos e acessórios que você tem do seu controle ou dos receptores. Uma coisa que muita gente não sabe é que existem receptores tanto para o controle da Sony quanto para o controle do Xbox. Então é isso, vamos lá, então chega de delongas e vamos falar sobre o joystick. Então galera, eu vou mostrar para vocês agora os acessórios e os controles, os que eu utilizo, os que eu tenho aqui e até os que já deram problema. Tinha jogos que eu preferia estar com o controle. E quando surgiram acessórios, eu acabei utilizando aquele meu controle do PlayStation 1, que tinha aquele conector que enfiava no console, e coloquei ele onde? No PC. Eu consegui utilizar ele no PC e vou mostrar como. Eu comprei este equipamento aqui, ó, com a portinha USB, e ele permitia colocar dois controles, ó. A entrada aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês, e a outra entrada aqui, ó. Isso aqui permitia que eu colocasse o controle do PlayStation 1 e acho que do PlayStation 2 também pegava aqui. O do PlayStation 1 e do PlayStation 2, os que tinham cabo. Eles pegavam aqui, você conectava na USB, não precisava de programa nenhum, nada, era só plug and play. Colocou isso daí, pronto, plug and play, botou o controle e já está funcionando. E ele funcionava perfeitamente bem. E eu jogava até o ano em que eu descobri que a Microsoft, no Xbox 360, ela permitia, a sua placa do joystick permitia que você integrasse ela no Windows. Então, eu comprei um controle da Xbox, mesmo tendo aquele receio, sabe? Porque muita gente tem até hoje receio e também uma discriminação, preconceito, sem nem ter pegado o controle do Xbox. E eu tinha isso até o momento em que eu comecei a jogar o Xbox 360. E aí eu percebi que tinha muitas diferenças quando comparado com o controle da Sony. O da Sony é um controle mais leve, ele é menor anatomicamente, você tem que ficar com os dedos mais juntos. Ele, além de ser leve, os botões dele são um pouquinho diferenciados, né, mais emborrachados e tal. E ele tinha uma vibração que vinha no pulso, né? A vibração vem no pulso da Sony. Até hoje vem no pulso, né? E o controle do Xbox, ele tem um diferencial na vibração, tem um diferencial até ao menos analógicos, né, que eles estão em posição diferente quando comparado ao da Sony, mas é tudo similar. O que você vê em um está no outro, só a posição do analógico e direcional que está diferente. Mas na hora que eu peguei, acho que foi questão de 2 dias jogando, pronto, eu já me adaptei e percebi a diferença. O controle da Microsoft, ele é mais pesado, ele é um pouquinho mais aberto, ele tem uma anatomia, uma ergonomia melhor para você segurar, além da vibração ser diferenciada. Isso foi diferenciando do Xbox 360 até atualmente, que já tem o Xbox Elite 2, né, o controle
mais top da Microsoft. Os gatilhos, eles parecem como se fosse o gatilho de arma, né? Então quando você está jogando um jogo de tiro, parece que você está apertando mesmo um gatilho. Fora outras coisas que também tem, que eu achei muito, muito bacana e também mais robusto. Uma coisa que os controles da Microsoft têm são robustez. Alex, como é que você pode alegar isso? Caras, uma vez eu estava jogando com um amigo meu, a gente estava jogando Pro Evolution Soccer, há muitos anos atrás, e ele duvidou que eu jogasse o controle no chão. E aí a gente apostou. E eu peguei um controle do Xbox 360 e arremessei no chão. E não quebrou. Aí beleza, peguei o controle, pá! Não quebrou. Aí joguei de novo, pá! Aí saiu uma lasquinha. Botei no PC para ver se funcionava. Tava funcionando perfeitamente. Porque você tem como olhar cada botãozinho na seção de dispositivos do Windows. Aí depois eu joguei com mais força. Aí quando eu joguei com mais força quebrou. Mas não se espatifou. Ele quebrou a carcaça numa parte dele e quebrou um botão, o RB, que é de fácil remoção. E aí quebrou de vez. Mas vocês perceberam que eu aumentei a força até quebrar. Foram 4 jogadas do chão para ver se quebrava. Então aquilo ali já me conquistou, porque tinha robustez, tinha todos os pontos positivos que eu falei até agora, e eu não tinha encontrado nenhum negativo até o momento. Mas ao decorrer das coisas, né, quando chegou o Xbox One, eu percebi que tinha ponto negativo no do 360. E eram 2. Eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão poder ver a comparação disso. Eu tenho aqui, ó, em minhas mãos, o controle do Xbox 360 Wireless. Tá? Como é que ele pega no PC? Bem, para esse controle Xbox do 360 pegar no PC, ele precisa de um receptor, que é esse aqui. Este receptor USB, que tem um cabo até longo, ó, ele conecta o seu controle diretamente via wireless para o seu PC. E totalmente plug and play. Colocou ele, já reconhece, o Windows reconhece ele, reconhece o controle, vai ficar a foto do seu controle certinha lá na tela e você pode jogar. É plug and play, você joga qualquer jogo. E todos os jogos reconhecem o controle. Ele sabe que você está com esse controle, ele sabe os botões, já vem tudo certinho. A mesma coisa que vem no seu Xbox, vem no PC, nesse quesito. Os comandos que você coloca lá, você ligou o controle no seu Xbox e tá lá todos os botãozinhos certinhos já configurados, aqui é a mesma coisa. Colocou, ele reconhece perfeitamente como se fosse um Xbox. Ponto negativo do Xbox 360. O direcional, esse direcional, que ele é cheio, né? Ele é todo grudado, então é ruim para alguns jogos. E essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha é de pilha ou bateria. Ambas, nesse controle aqui, muitas das vezes o seu controle pode ser novo. Esse aqui é novo. Desde o começo com pilha ou com bateria, se você tocar aqui, você está jogando. Você tocou aqui, às vezes dá mau contato, acaba desligando o controle. Então esse é um ponto negativíssimo desse controle aqui, mas ele pega totalmente. Mas eu tenho também o controle do Xbox 360 na sua versão de cabo, com 3,5 metros de cabo. Olha aqui, ó. Esse aqui é o controle que eu joguei com visita também. Era o controle das visitas, esse aqui, do Xbox 360. Ele não tem pilha nem nada, então esse aqui era melhor. Mas segue o mesmo problema do direcional, mas dava para levar tranquilo. E ele tá aqui novinho. Esse controle aqui, eu acho que ele é de 2007, se eu não me engano. Ele tem muito tempo, ele funciona totalmente até hoje. Ele também é plug and play, não precisa de CD nem nada, apesar dele vir com CD, mas não precisa de nada disso. E esses são os controles do Xbox 360. Mas Alex, por que você tem esses controles? Primeiro, porque eu já tinha de antes. Segundo, porque quando eu vou viajar, eu levo eles junto com o receptor e acabo jogando no notebook com os meus amigos, ou então quando eu estou em viagem. E também posso utilizar ele aqui no meu computador. Alex, você só tem esses controles? Não, tem mais. Sim, e eu vou mostrar para vocês agora, só que com a câmera do celular. Então vamos para lá. E aí galera, então, partindo agora para a câmera aqui do celular, eu vou mostrar para vocês aqui os controles. Esse aqui eu já mostrei no vídeo, esse também. São controles bons aqui do Xbox 360, mas praticamente eu não utilizo mais eles hoje, mas eu utilizei bastante antigamente. E aqui eu vou mostrar os controles de Xbox do One. Eu tenho esse aqui, que é o do controle do Xbox One, só que aquela versão, a primária, né, a versão primeira do Xbox One. Esse aqui hoje em dia não está mais funcionando. Acho que queimou a placa, alguma coisa do tipo. E tenho também o controle Elite, que eu vou fazer um vídeo aqui. Já tem um vídeo de unboxing, mas eu vou fazer mais outro vídeo falando se vale a pena ter esse controle aqui. Tenho o outro controle, a versão branca do Xbox One S também. Esse aqui eu utilizo para jogos de luta aqui no canal, está em perfeitas condições, ó. Tenho o receptor
que é esse aqui, o receptor wireless. E eu recomendo totalmente vocês usarem receptor original. Esse receptor aqui da Xbox 360 é original, funciona muito bem. E esse aqui é para Xbox One. Este aqui, você pode colocar até 4 controles do Xbox 360 simultaneamente. Já este receptor do One, você pode colocar até 11 receptores. Tá? 11 receptores o quê? 11 controles ao mesmo tempo. Ele é um receptor plug and play. Você coloca também no seu computador, no seu tablet, ou então no seu notebook. Colocou lá, ele já reconhece. O Windows ele reconhece o receptor. Junto com o receptor, vem também um cabo de extensão de USB, caso você queira colocar ele mais longe, mais afastado, mas a distância que ele pega é muito elevada. Ó, esse aqui é o cabo com macho e fêmea, só para você estender mais um pouquinho o seu receptor. Eu não utilizo, tanto que ele está até no arame aqui, ó, nem utilizo. O receptor eu já vou colocar para vocês verem como é que funciona. Tenho também um outro controle aqui também da versão One S, que é um controle preto. Esse aqui eu utilizo mais para jogos de aventura, ação, de tiro, e ele é muito bom, são muito bons. É um controle mais pesado, é mais robusto, usam pilha, e eu tenho um gripezinho aqui, que esse aqui às vezes a visita usa. Então eu coloco esse gripe aqui para não desgastar e não comer a borrachinha. Eu tenho mais cuidado com meus controles, já as visitas a gente nunca sabe, né? Então eu coloco um gripezinho e funciona bastante. E ó, vocês podem ver que tem anos esses controles aqui, e eles não estão desgastados, não está descolorido, não está sujo, não tem nada. E outra coisa que eles têm também, eles vêm ó, com a entrada P2, você pode colocar um fone de ouvido aqui. E também pode carregar ele num dock station de recarga, e pode também usar bateria aqui atrás, mas eu não prefiro utilizar bateria. E vou dizer por quê. Eu prefiro trocar pilha. Agora, uma coisa muito essencial, as pilhas que você tem que usar nesses controles tem que ser pilha boa. Não coloque pilha que não seja recarregável. Eu aconselho muito você utilizar pilhas recarregáveis. E a que eu uso aqui, ó, é essa daqui, ó, Sony Cycle Energy de 2500, tá? Essa aqui é a melhor, uma pilha recarregável. Ela já vem com o carregador que carrega até 4 pilhas, e eu acho muito bom mesmo você utilizar esse aqui da Sony, e ele dura muito tempo mesmo. Eu costumo ficar de mais de 2 semanas com essa pilha aqui no controle, e olha que as lives aqui do canal são de 2, 3 horas, jogo fora de live também, e funciona tranquilamente por muito tempo. E é uma pilha que você só paga uma vez e depois não precisa mais pagar, né? É só recarregar e sair colocando. Ah, mas Alex, isso é coisa do passado, não sei o que, ficar usando pilha. Caras, eu prefiro a pilha, porque se der algum problema com uma bateria interna, eu não vou ter como consertar. E a pilha é só eu tirar e colocar outra. E só vou pagar uma vez por esse cartucho de pilha. Pilha eu posso usar também em outros equipamentos de casa. E funciona, sabe a que distância? Eu posso ficar aqui a 5 metros de distância do receptor, 5 metros de distância ou mais, que ele vai capturar perfeitamente. Vai capturar só um? Não. Vai capturar todos os controles que você tem. E ele captura muito bem. Para quem não sabe, o sinal wireless ele é muito melhor que o sinal Bluetooth. Ele é muito melhor. Então eu aconselho você não utilizar esses controles no Bluetooth. Por quê? O Bluetooth ele captura uma quantidade de dados inferior ao receptor. O receptor que já tem a placa já certa para isso, ele tem já uma captura certa de dados. E isso vai fazer com que você não tenha delay, não tenha problemas de conexão. Se você for para longe ou se virar para outro lado, você não vai ter problemas. Então tudo está em jogo, em pauta com o receptor e original. Alex, só pode colocar com receptor? Não, pera aí só um momento. Aqui está um cabo, olha o tamanho desse cabo. Ele é muito longo, eu não tenho certeza se ele tem 3,5 metros ou 5 metros. Ele é muito longo e como ele é do Elite, ele é muito reforçado. Você tem também esse controle aqui vendido com o cabo dele. Você pode comprar ele com cabo ou comprar separado. Agora aconselho, olha, não cometa esse erro. Não coloque o cabo do PS4 e nem coloque cabo de celular ou cabo falsificado, porque eles vão dar problema tanto na questão de energia, de mandar energia para o equipamento, mandar energia para o seu computador. Também pode dar delay nos seus comandos, pode dar input lag, tudo porque os dados que percorrem do seu controle para o seu equipamento podem sofrer
algumas interferências no cabo, ou o cabo não ser nem adequado para transmitir a capacidade de dados que um controle desse transfere. Esse é um erro que muita gente comete e eu já vi muita gente relatando que tem problemas com isso na hora que está jogando. Então tenha um cabo original. Esse aqui é o cabo, ó, com essa entradinha aqui e essa entrada para o PC. Você coloca também plug and play. Aqui está meu controle Elite. Tá, meu controle Elite. Ele é todo com imã, né? Você pode tirar o direcional, colocar esse direcional aqui. No unboxing mesmo que eu tenho aqui no canal, eu já falei bastante sobre ele. Ele tem analógicos de tamanhos diferentes, também por imã, você troca. E tem as paletas aqui atrás que você configura para diversos botões, como você queira colocar, com velocidade e tudo. Também é a pilha. Tem aqui os gatilhos. Esses gatilhos aqui você pode, com uma funcionalidade de apertar ele todo, apertar só um pouquinho. Você vai na parte de configuração do controle, no aplicativo que tem chamado Acessórios Xbox, e lá você faz toda a configuração desse controle. Eu vou mostrar também em vídeo, no vídeo que eu falar sobre esse controle aqui e o que aconteceu comigo, ó, com o controle, vocês vão saber melhor sobre ele. Mas esse aqui é um controle ótimo, mas é muito caro, ele está na faixa acima de R$500. E todos eles, eu posso utilizar esse cabo aqui em todos esses aqui. Todos esses do Xbox One. Só não vou utilizar no Xbox 360. Ele não aceita esse tipo de cabo. Ele não tem a aceitação. Ele é diferente, ó. Tá vendo? Diferente. Já o controle do PS4, eu não aconselho tanto, porque você tem que fazer uma leve gambiarra para ele estar pegando. Pega. O controle do PS4 pega assim no PC. Mas você tem que baixar aplicativos que não são oficiais, digamos assim, não são originais para você estar fazendo isso. É como se fossem emuladores para emular o controle ali. E ele vai ter sim uma queda de dados, vai ter delay, vai ter alguns probleminhas, pode desconectar. Mesmo com o cabo USB, que você pode colocar o cabo USB do PS4 no PC, pode dar alguma falha. Então assim, é uma coisa meio que meia boca. Então eu aconselho, melhor controle para você estar jogando no PC são os da Microsoft. Agora eu vou mostrar para vocês eu conectando o controle no PC. Primeiramente você vai pegar o seu receptor original da Microsoft, encaixa numa USB, só faz encaixar. Encaixou, já foi reconhecido pelo PC. Você liga o seu controle apertando aqui, ó. Aperta aqui no símbolo, acendeu a luz, ele vai buscar o receptor e se ele não encontrar, você vai fazer o seguinte. Tem um botãozinho aqui em cima, você vai apertar esse botão, ele vai começar a piscar mais rápido. Você vai no seu receptor, e ele também vai ter um botãozinho aqui, ó, na lateral, você aperta também, e ele vai começar a piscar. Isso vai fazer com que eles se conectem. Pronto, está conectado. E aqui já está o jogo aberto, e olha só. Viu? Agora eu vou me afastar para vocês verem o quanto pega longe este controle. Vou sair aqui o mais longe possível. Olha só, hein? Vai ficar desfocado lá. Mas ó. Estão vendo lá? Ó a responsividade. Eu estou muito longe. Eu estou numa coisa aqui de mais ou menos 4,5 metros. Pronto, estou tentando me afastar mais ainda, ó. Tá pegando do mesmo jeito lá, ó. Estão vendo? Então é isso, ó. Tem muita responsividade esse controle aqui. Muito bom. E ele obedece tranquilamente. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. A funcionalidade dele e como é fácil jogar com ele. Mas Alex, eu não quero gastar dinheiro com pilha e quero jogar com esse controle. Como é que eu faço? Cabo. O mesmo cabo que eu falei pra vocês, vocês vão fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar aqui. Segurar com uma mão e colocar. Você vai colocar na parte traseira dele. Ó, colocou aqui atrás. Aqui, ó, colocou. Vai pegar outra ponta e vai levar até a sua entrada USB. Plugou. Ele já tremeu. E ó. Vamos lá. Pronto, já apertei aqui. Funcionando no cabo também, ó. E com o cabo você tem a vantagem de não utilizar pilha, porque ele vai receber energia do seu computador. E aí você não precisa colocar pilha nenhuma aqui atrás. Joga só com o cabo. E o cabo ele é muito longo. Vamos lá.
Vamos para longe de novo. Olha, ele tá um pouquinho ali fazendo como é que se diz? Tá parecendo um fio de telefone, mas eu acho que ele deve ter 3,5 metros mesmo. 3,5 metros o cabo. Ou um pouquinho mais, né? E é isso. Com isso você joga sem pilhas. E é isso, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um vídeo também sobre se vale a pena ter um controle Xbox Elite, quais as vantagens e desvantagens dele e também algo mais que vocês queiram. Coloque aí na caixa de comentários alguma dúvida que vocês têm e o que vocês falarem aí eu já trago no próximo vídeo. Então, colabora e comenta aí. Tá certo? Então é isso. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Fui!